Se você é uma mulher adulta que está na sua década de 20, na sua década de 30 ou até na sua década de 40 anos e ainda não percebe que a sua vida está resolvida, digamos, esse vídeo é para você. Porque muitas vezes nós achamos que o que faz uma mulher ter a sua vida resolvida é uma coisa. É, por exemplo, a estabilidade profissional e financeira. Só que nesse vídeo eu vou te explicar o que é que de fato faz com que uma mulher sinta que a sua vida está resolvida. Porque muitas mulheres têm a sua realidade profissional e financeira ajustada, mas não se sentem com a vida resolvida em si. Então, nesse vídeo a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. É um assunto delicado, é um assunto difícil de se tratar, mas eu estou aqui para assumir esse desafio de tratar sobre ele com vocês. Então, eu sou Thaís, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre produtividade, autoconhecimento e outras coisitas mais. Então, fica por aqui para a gente poder falar sobre tudo isso, tá bom? Já pode se inscrever aqui no canal também. Então, a vida resolvida se resume a você saber o que você quer da sua vida, né? Ou seja, resolver alguma coisa, você só consegue resolver uma coisa se você sabe qual é o problema daquilo, né? O que é que você precisa resolver para que fique resolvido. Nós fomos criadas, nós como millennials, né? Eu tenho 33 anos, então nós como millennials fomos criadas para ter a nossa vida resolvida dentro da dimensão financeira e profissional. Então, se a nossa vida tivesse resolvida nesse sentido, as outras coisas todas se resolveriam. Isso me faz lembrar da única coisa, né? O livro A Única Coisa. Qual é a única coisa que você precisa fazer para que todas as outras sejam mais fáceis ou até mesmo desnecessárias? E eu diria que essa visão de ter a vida resolvida profissionalmente falando, de forma meramente, é uma visão majoritariamente masculina. Entenda, eu não acho que as mulheres não devem trabalhar. Eu estou aqui trabalhando e pretendo continuar. Só que eu acho que não deve ser a fonte da nossa resolução de vida, digamos. Faz parte, com certeza faz parte. Principalmente no mundo de hoje, que tá tão difícil a vida, principalmente aqui no Brasil. As coisas estão caras, tá difícil de arranjar emprego bom, tá difícil de manter uma vida minimamente digna com o salário que nos é dado. Então, o homem e a mulher precisam se ajudar. Isso é um fato da realidade do nosso país. Então, sem dúvidas, as mulheres vão precisar trabalhar. Agora, focar nessa dimensão da carreira como se fosse o ponto principal da resolução da nossa vida é que não é o caminho ideal, digamos. A gente tem que saber que viver a dimensão da carreira não pode anular todas as outras dimensões da nossa vida que são de fato mais importantes. E eu digo sem nenhum receio de estar falando uma coisa errada por aqui. Porque de fato, quando a gente estiver prestes a morrer, mesmo sem saber, muitas pessoas que estão nos hospitais, o que elas mais se arrependem é de não ter passado o tempo suficiente, tanto homens quanto mulheres. Tem aquele livro chamado Um Dia que Vale a Pena Viver, que é o dia da nossa morte, né? E que as pessoas que estão nos hospitais com doenças terminais, o que elas mais se arrependem é de não ter passado tanto tempo como elas gostariam com as pessoas que elas amam, de não ter concedido perdão àquelas pessoas, principalmente da família ou amigos próximos, que a pessoa se desentendeu e não conseguiu perdoar ou ser perdoada. Então, assim, sempre nós vamos nos arrepender do tempo que nós não passamos com as pessoas que importam para as nossas vidas e não do tempo que nós não passamos trabalhando mais, ganhando mais dinheiro, fazendo mais coisas. É por isso que eu tento sempre instituir aqui, faça menos coisas, faça menos coisas. Porque eu sou uma grande fazedora de coisas, eu sou uma grande workaholic. Eu tô aqui gravando esse vídeo pra você num domingo, depois de ter participado da missa, enquanto eu poderia estar com meu marido. Então, assim, eu sei, mas como ontem e antes de ontem eu estava com a minha família, com meu marido e com a minha família estendida, né? Meu pai, com a minha madrasta, com os meus primos e tios, eu me permiti que no dia de domingo eu estivesse aqui gravando para você. Então, assim, a gente tem que saber medir e organizar a nossa vida de fato que a gente sinta que a nossa rotina nos faz ter uma vida resolvida, que não é simplesmente o trabalho, não é simplesmente o estudo, não é simplesmente um carreirismo vazio. Então, assim, o que as mulheres
o que as mulheres de vida resolvida têm em comum, se a gente fosse fazer uma grande pesquisa aqui com todas as mulheres do mundo e perguntassem para elas o que é que você acha que a sua vida está resolvida, você acha que você tem uma vida resolvida, a maioria delas talvez dissesse que não. E as que dissessem que sim, eu tenho uma vida resolvida, o que é que elas têm de diferente das que disseram não? Elas têm clareza. Elas têm clareza de quem elas são e do que elas querem se tornar. Então é isso que muitas vezes falta em nós. Quem nós somos de fato? O que nós queremos de fato? Para que a gente resolva algo, eu já falei isso no começo do vídeo, a gente tem que saber o que é que a gente quer resolver. Então nós temos que saber quem nós somos e onde nós estamos. Quem nós somos hoje, o que fazemos hoje, o que queremos hoje e o que nós queremos para o fim da nossa vida. Porque a vida resolvida, a gente só vai saber se a nossa vida foi resolvida se no fim a gente sentir que o nosso dever foi cumprido aqui na Terra, digamos, né? A nossa missão, o nosso propósito. Eu não gosto de falar tanto essa questão de propósito, porque acaba parecendo uma coisa muito abstrata. Mas aqui eu vou falar com vocês, sabe por quê? Porque a dimensão de propósito tem que ser ligada a uma realidade maior do que nós. Para que nós somos criados? Para que nós viemos à Terra? A gente tem que estar sempre se perguntando isso, porque senão a gente está só passando pela vida, sem de fato vivê-la com intensidade. Então, assim, quem sou eu? E o que é que eu vivo hoje? E quem eu quero me tornar? O que é que eu quero viver quando eu sentir que a minha vida está resolvida? A minha vida pode não estar resolvida hoje, mas eu sei o que eu quero. Eu tenho clareza de para onde eu quero ir, onde eu quero chegar ao fim da minha vida, onde eu quero estar ao fim da minha vida. Então a minha rotina e tudo que eu vivo no dia a dia e todas as minhas escolhas, as menores que sejam, como eu já dei o exemplo aqui, a minha escolha de estar aqui gravando um vídeo no domingo de manhã para você, faz parte daquilo que eu quero ser, de quem eu quero me tornar no fim da minha vida. Então, todas as nossas pequenas escolhas, será que eu vou para aquele aniversário daquele amigo ou eu fico trabalhando em casa? Será que eu passo um dia inteiro só estudando, porque eu preciso me dedicar mais aos estudos naquele momento? Ou eu vou para aquela festa de família que eu fui convidada? Então, assim, todas as decisões que nós trazemos e que nós vivemos no nosso dia a dia, sendo elas grandes ou pequenas, têm que estar ajustadas a esse caminho daquilo de quem você quer se tornar. Nós não somos chamados a viver a la Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as coisas vão acontecendo e eu vou decidindo de forma aleatória. Eu tenho que saber o que eu quero para mim, para saber o que eu vou decidir a cada dia, a cada momento da minha vida e me sentir em paz com as minhas decisões. Então, vida resolvida é paz nas decisões, eu diria, sabe? Saber que tudo aquilo que eu decido, sendo grande ou sendo pequeno, está sendo alimento para a vida que eu quero ter daqui a uns anos, daqui a uns meses, ou até mesmo hoje no presente. Ainda não está tudo totalmente resolvido, nunca vai estar. A gente sempre vai querer algo mais porque é da natureza humana querer mais, porque nós somos criados por Deus e Deus é tudo, né? Deus é o maior de todos. Então a ânsia da nossa vida sempre vai ser estar mais próximos dele, que é tudo. Então a gente sempre vai querer tudo, a gente sempre vai querer mais. É como se a gente nunca fosse estar satisfeitos e que isso tem aspectos bons e aspectos ruins. Então a gente tem que se aproveitar dos aspectos bons, que é querer sempre mais de nós e dos outros, querer se ofertar cada vez mais aos outros, querer mostrar que nós podemos fazer mais, a gente sempre tem mais possibilidades maiores, mas ao mesmo tempo saber viver bem o hoje, saber viver bem o nosso presente, porque tem aquela frase, né, que a gente diz, a vida que você vive hoje foi aquela que você rezou há uns anos, e isso eu posso garantir que na minha vida, na minha história, o que eu vivo hoje, eu rezei para poder viver o que eu vivo hoje. Então muitas vezes eu paro e penso e fico só agradecendo a Deus, por mais que eu ainda queira muitas coisas para depois, para o futuro. Como eu disse, a gente sempre vai querer mais coisas, só que nós também temos que parar para agradecer o que nós temos hoje e perceber que Deus e nós mesmos, através do nosso esforço, das nossas escolhas, conseguimos já resolver muitas coisas que antes não estavam resolvidas.
e ainda temos muitas outras para resolver. Mas o que torna a nossa vida de fato resolvida é a clareza de que o caminho que estamos percorrendo tem um objetivo final único e que cada decisão das nossas vidas ao longo dos nossos dias vai para este caminho. Tá indo pelo mesmo. É uma jornada que segue o mesmo curso. E que toda vez que a gente se desvie, que a gente consiga voltar para esse curso, relembrando aquilo que nós queremos viver, quem nós queremos ser, quem queremos nos tornar. E assim a gente tem esse sentimento de vida resolvida. E uma das coisas que me ajudou a sentir que a minha vida estava nesse caminho de resolução foi exatamente descobrir que eu vivo uma vida cíclica como mulher. Todos nós temos vários ciclos na nossa vida, né? Da vida para a morte é um ciclo. Temos o ciclo circadiano, que são os nossos dias. Temos o ciclo ultradiano, que são 90 minutos do nosso dia. E nós, como mulheres, temos o ciclo menstrual, e que dentro desse ciclo existem fases específicas e maneiras de viver bem cada fase que nós temos ao longo do nosso mês, né? E descobrindo como viver melhor e me aproveitar mais do que hormonalmente o meu corpo pode me oferecer a cada fase do meu ciclo, eu percebi que eu potencializava tudo aquilo que eu queria viver, tudo aquilo que eu queria fazer. E é por isso que eu criei a Masterclass As Estações do Seu Ciclo, para te ajudar também a descobrir como você pode ajustar a sua rotina e a sua produtividade às fases do seu ciclo, para que você não viva mais de forma frustrada e para que evite burnouts desnecessários por você estar trabalhando demais em tempo que o seu corpo pede para que você descanse. Então, se você quiser saber mais sobre como o seu corpo funciona dentro das estações do ano que você vive a cada mês, né? Por isso que o nome é As Estações do Seu Ciclo. A gente tem as estações todas ao longo do nosso mês, dentro do nosso ciclo menstrual. Acontece isso dentro do nosso corpo, né? Se você quiser descobrir tudo isso e como viver a sua produtividade, utilizar desse conhecimento para melhorar e potencializar a sua produtividade e a sua rotina, clica aqui no primeiro link da descrição para entrar na Masterclass As Estações do Seu Ciclo.